Nós vamos ter uma palavra de oração e depois iremos avançar com o nosso estudo da palavra de Deus desta noite, pedindo também que Deus possa abençoar os nossos corações. Deus da glória, queremos levantar a nossa voz até ao trono da Tua graça, Senhor, pedindo a Tua bênção, pedindo que nos venhas abençoar agora quando vamos estudar a Tua palavra. Derrama da Tua graça e abençoa para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, podeis tomar os vossos lugares e nós estamos estudando as cartas às igrejas da Ásia Menor, às 7 igrejas da Ásia Menor. No último culto nós falámos acerca da igreja de Éfeso e hoje eu queria falar convosco acerca da igreja de Esmirna, ou da carta que foi endereçada à igreja de Esmirna. Meus amados irmãos, trouxe algumas fotografias, sei que já está toda a gente com vontade de viajar, mas pronto, ficam algumas imagens de Esmirna. Tinha logo deixado aqui duas. E aqui mais uma. Era uma cidade imponente, sem dúvida. E nós já vamos falar um bocadinho mais acerca disso. Leiamos a palavra do Senhor que nós encontramos na carta, ou no livro de Apocalipse, capítulo 2, e a partir do versículo 8. E diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Até aqui a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, começarei por falar-vos um bocadinho acerca da cidade, mas antes disso gostava de chamar a vossa atenção para esta imagem que eu coloquei aqui. E isto mostra como as cidades daquela altura, elas tinham sempre um lugar apropriado para que as pessoas pudessem partilhar. Um espaço apropriado para que as pessoas pudessem falar e ser ouvidos. E, sem dúvida, que isto foi muito importante para que em espaços públicos, em espaços abertos, o Evangelho pudesse ser divulgado. Talvez não é difícil imaginarmos quantas pessoas caberiam naquele espaço. Acreditem que eles não estavam muito preocupados com as distâncias entre pessoas. Enquanto couber, leva mais de 1, 2, 3, 5. E como o som sobe, a pessoa falaria em baixo e todo o som seria projetado para aquele grande auditório. E, meus amados irmãos, sem dúvida, isto foi muito importante na divulgação do Evangelho, no princípio da igreja. Avançando um bocadinho mais, Esmirna ficava sensivelmente 55 km a norte de Éfeso. Era uma cidade próspera, situa-se na atual Turquia, leal a Roma e ao culto imperial, o que tornava os cristãos alvos de perseguição por se recusarem a adorar o imperador. Era um dos centros de culto ao imperador, dos centros mais importantes de culto ao imperador. Era um importante interposto comercial. Havia várias rotas que passavam naquele lugar, que confluíam naquele lugar, e havia também ali muitas trocas comerciais, as rotas que vinham da Pérsia, da Índia e também de Roma. E era um lugar onde existia uma comunidade judaica bastante influente, e nós vamos ver que a carta faz menção a eles, porque eles se tornaram hostis à igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna é uma das duas únicas, das 7 igrejas, é uma das duas únicas que não recebeu crítica de Jesus. Apesar da igreja ser materialmente pobre, e era pobre porque, dada a perseguição, muitos dos crentes foram expoliados dos seus bens. Os seus bens foram-lhe retirados.
Alguns foram impedidos de trabalhar e de exercer as profissões que poderiam oferir melhores rendimentos, ficando relegados para ocupações de menor renda, e isso fez com que eles se tornassem monetariamente, materialmente pobres. No entanto, a igreja é elogiada e diz que ela que é rica. Não são ricos materialmente, mas são ricos espiritualmente. Temos o exemplo do bispo Policarpo, que foi queimado vivo em 150 depois de Cristo. Eu quero dizer-vos que este é um exemplo dos mártires muito interessante. Inclusivamente não foi permitido aos crentes irem buscar os restos mortais dele depois de queimado. Tudo foi feito para que desaparecesse por completo, para que não houvesse nenhuma ligação mais e para que fosse exposto a uma tal atrocidade de maneira a dissuadir a igreja de continuar. Quero dizer-vos que isso não resultou em nada. Pelo contrário, a igreja tornou-se mais forte ainda. Este homem, antes de começar a ser executado, foi-lhe dada uma oportunidade publicamente. Se ele rejeitasse a Jesus e se ele jurasse pelo nome do imperador, reconhecendo o imperador como seu senhor, ele não seria torturado nem morto. Mas ele não se importou e ele preferiu morrer a negar a Jesus Cristo. E, meus amados irmãos, este é um exemplo tremendo de quão rica espiritualmente aquela igreja era. Pensemos um bocadinho nas questões que estão aqui envolvidas. A primeira é a questão do senhorio. Nós dizemos que Jesus Cristo é Senhor. Dizemos ou não? Ui. Ou eu já vos adormeci a todos? Jesus é Senhor? E é nosso Senhor? E o que é que isso significa? Primeiro, o culto ao imperador levava a que fosse tratado, a que os imperadores fossem tratados como Deus. Confessar que Jesus Cristo era Senhor implicava rejeitar, queimar incenso e outras formas de adoração que eram devidas ao imperador. Era visto como uma deslealdade política, era visto como um crime religioso e abria espaço para um conjunto enorme de denúncias, de perseguições e, obviamente, de algumas execuções. A igreja tinha esta noção muito bem definida. Como já citei, Policarpo preferiu morrer a jurar pelo Espírito de César, admitindo que só Jesus Cristo é o Senhor. A acusação passou a ser que eles eram destruidores dos nossos deuses, que ensina que ninguém deve de oferecer sacrifícios e adorar a estes deuses. Estou-me referindo às divindades romanas, sobretudo ao imperador. A cidade de Esmirna foi totalmente arrasada pelos persas. No entanto, por ordem de Alexandre o Grande, ela foi reerguida e nós vamos ver que a carta faz uma referência a isto. Eles tinham um grande orgulho nesta situação. Foi dotada de obras arquitetónicas importantes. Vocês viram as imagens do que ainda sobra da cidade e vimos que aquilo era um ícone de arte e de beleza para aquela época. O orgulho da população era que a sua sociedade nunca desapareceria. Estava no seu lema de resiliência. Esmirna, a cidade que morreu e tornou a viver. E sabe como é que Jesus se identifica? Eu é que sou aquele. Fui morto, mas estou vivo. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, este é o texto que eu já li. Estas coisas diz o primeiro e o último, Jesus Cristo, que esteve morto e tornou a viver. Vocês não dão tanta importância à vossa cidade.
deveriam mais dar a importância a Jesus. Ele realmente é resiliente. Ele realmente morreu, mas ele voltou a viver. A questão da riqueza. Algumas pessoas dizem que o crente tem que ser pobre, que é para ser rico. Outras pessoas dizem que se o crente é filho de Deus, não pode ser pobre. E vou dizer-vos uma coisa. Não vamos sequer discutir o assunto. Mas vamos falar uma coisa importante. Qual é a maior área da vida em que nós devemos ser ricos? Olha, eu quero dizer que é importante que Deus nos abençoe financeiramente também. Nós vamos às compras e não dizemos, olha, receba lá, eu sou muito boa pessoa, posso pagar com essa moeda? Ninguém aceita nada. Nós temos que pagar com euros. E para pagar temos que os ter no bolso ou na conta. Mas, meus amados irmãos, o que é mais importante? É a nossa conta bancária? Não. O mais importante é a nossa conta do céu. E sabe uma coisa? Os crentes de Esmirna tinham bem noção que eram pobres financeiramente. E talvez por isso eles achavam que não conseguiam fazer nada. Eu não posso pagar nada. Eu até queria, até tenho vontade. Não tenho dinheiro. E agora Jesus vai dizer, mas vocês são ricos. Porque na hora de ficar de pé, quando todos caíram, vocês continuaram a dizer, eu posso morrer, mas não nego Jesus. E meus amados irmãos, essa era a riqueza da igreja. A riqueza da sua fidelidade levou-os à pobreza material. Aspecto em que muitos viam os coitadinhos, contrasta com a grandeza que Jesus via neles. Cristãos pobres numa cidade rica, porque Esmirna era uma cidade muito rica. Cristãos fiéis num ambiente de idolatria política e religiosa, mostram a tensão entre o reino de Deus e a realidade que se vivia no seio do Império Romano. Jesus não promete que deixariam de sofrer, por outro lado, avisa-os que vão continuar a sofrer. Adverte para as necessidades da fidelidade no meio do sofrimento. A coroa da vida é prometida, e nós já vamos ver isto mais à frente, aos que de forma resiliente se mantêm fiéis. A coroa da vida, no original, é a palavra Stefanos, que se refere a uma guirlanda de louros ou flores, doada aos vencedores das competições, daqueles grandes festivais que eles faziam de atletismo, e não aquela coroa dos reis, aquela coroa real de ouro ou de outro material nobre. Aparece antes como uma recompensa pela fidelidade, mesmo durante o tempo de provação. Pense comigo, o crente que suporta provação e mantém a fidelidade. Veja o que diz Tiago lá no capítulo 1 e no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Depois de ter sido aprovado, suporta com perseverança. O crente precisa de perceber que a carreira cristã tem uma componente de endurance muito forte e que nós temos que ser capazes de ultrapassar mais um obstáculo, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. E quando pensamos, pronto, já ultrapassei os obstáculos todos, vai vir mais um conjunto deles e nós temos que ultrapassar até chegarmos ao fim. E meus amados irmãos, a coroa, ela vai chegar no fim. Olhe, deixe-me olhar convosco para um pormenor que o Paulo escreve
a Timóteo: a coroa vem no fim. Sabe o que é que isto quer dizer? A coroa vem no fim. Quem ficou a 1 metro do fim, não chegou ao fim. E vocês vão me dizer: mas pastor, mas alguns não ficaram a 1 metro, alguns ficaram a quilómetros do fim. Sim, mas o que ficou a 1 metro também não passou. Precisamos de ir até ao fim. Existe aquela linha da meta. E sabe, aquela pessoa que corre e cai, até pode esticar a mão e tentar tocar lá na linha, mas ele não passou. Ele não cortou a meta. Nós precisamos de correr e de cortar a meta. E quando nós chegarmos a cortar a meta, vem aí o texto: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Veja, a coroa da justiça aos que passaram, aos que cortaram a meta. Amados irmãos, é importante não desistir e de chegar até ao fim. Olhe, a coroa dos que completam a carreira e guardam a fé. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível. Você está a ver aquela coroa de louros ou de rosas ou de plano de flores? Acha que aquilo durava muito tempo? Eu tenho aqui esta coroa. Recebi isto há 20 anos. Provavelmente já cheira mal e tudo. Mas aquilo era... Mas sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? A coroa que nós temos para receber não se corrompe, não se estraga. Ela permanecerá para sempre. A coroa para os que completam a corrida, como um exemplo de endurance ao longo da vida. Deixem-me contar-vos uma coisa que eu fiz quando deveria ter aí 11, 12 anos. E para os que me estão a ouvir e que são assim mais novos, não façam como eu, está bem? Quando eu era adolescente, eu vivia no Ribatejo, na Zambuja, e a igreja construiu um templo, uma casa de oração. Na verdade, comprou-se uma antiga adega no centro da vila e transformou-se num templo. E uma das coisas que se fez foi abrir uma porta para uma outra rua, que passou a ser a entrada para aquele lugar, só que era preciso rebaixar talvez 1 metro e fazer uma escadaria para dar acesso da rua para aquele espaço. E então foi convidado toda a gente para ir ajudar a escavar. Aquilo na altura não era máquinas, nem as máquinas iam lá. Aquilo foi picaretas e enxadas e aquelas coisas. E quando eu cheguei lá, eu vi os mais velhos e aquela gente habituada, aquilo era sempre certinho. Tal, tal, tal. E eu, um rapazinho, fiquei a olhar para eles e disse: pá, eles fazem isto muito devagar. O que eles estão a fazer, se eles fizessem à minha velocidade, isto era um instante. Bem, aquilo chegou a uma altura e aquilo eles foram-se revezando, porque os irmãos sabem, era um trabalho duro. E eu, como outros da minha idade, agora é a nossa vez e nós vamos ser muito rápidos. Nós fomos muito rápidos, mas fomos muito rápidos durante 3 minutos. Perceberam o que é que eu disse, não é? Muito... Parou logo. E sabe, às vezes na nossa vida cristã, nós queremos ser tão rápidos que só conseguimos ser 3 minutos. Mas, amados irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós temos que chegar até ao fim. Todo atleta em tudo se domina. Eu consigo fazer mais rápido, mas eu não vou chegar ao fim. E eu tenho que chegar até ao final.
na primeira carta de Pedro, ele fala de glória. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Recebereis a coroa de glória. E, meus amados irmãos, esta glória tem a ver com o ter chegado ao final. Eu cheguei ao fim. E se há alguma coisa que eu quero, é chegar ao fim. Posso chegar cansado. Posso chegar, mas eu quero chegar ao final. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Olha, a questão dos judeus. Se os irmãos se lembram, nós lemos, quando lemos o texto, é lá em Apocalipse, nós lemos que conhece a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfémia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Queria falar um bocadinho convosco sobre isto. Será que eles não eram mesmo judeus? Jesus destaca que ser judeu no sentido espiritual exige fidelidade ao coração de Deus e não apenas à descendência física. Paulo explica que não é judeu quem o é apenas exteriormente, mas aquele que o é no interior pelo Espírito. No Evangelho segundo São João, no capítulo 8 e no versículo 39, nós lemos: Abraão é nosso pai. Jesus estava ali sendo muito duro com eles. Responderam: Abraão é o nosso pai. E Jesus disse-lhes: se vocês fossem filhos de Abraão, faziam as obras que Abraão fez. E eles diziam: mas nós somos a descendência de Abraão. E eles tinham um valente orgulho. Veja o que é que Jesus explica depois no versículo 44. Se quiserem ler o texto depois lá em casa com calma, do 39 até ao 44, tem todo o resto da conversa. Vocês pertencem ao pai de vocês. Estou a ler na versão NVI, é um português um pouco do Brasil, mas que é mais claro para nós entendermos aquilo que Jesus queria dizer. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quem mente fala a sua própria língua. Ele é mentiroso e o pai da mentira. O que é que Jesus disse aos judeus? Eles estavam orgulhosos a dizer: nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: não, vocês são filhos, não é de Abraão. São filhos do diabo. A única coisa que eu me lembro é: ainda bem que eu não estava lá. Deve ter sido muito duro. Amados irmãos, que o Senhor nos ajude e que nós possamos olhar não apenas para o nosso exterior, mas também para o nosso interior. O apóstolo Paulo dá-nos uma explicação na carta aos Romanos e diz: vocês na realidade não são judeus só porque nasceram de pais judeus ou porque passaram pela cerimónia da circuncisão para serem admitidos ao judaísmo. Não. Judeu verdadeiro é qualquer um cujo coração esteja direito com Deus. Deus não procura aqueles que cortam o seu corpo através da circuncisão física real, mas procura aqueles cujos corações e mentes foram mudados. Qualquer um que tiver esse tipo de mudança em sua vida receberá o louvor de Deus, mesmo se não receber de vocês. O que é que o apóstolo Paulo estava dizendo? Vocês fizeram tudo aquilo que é permitido cerimonialmente, ritualmente, mas vocês não fizeram nenhuma mudança no vosso coração. Amados irmãos, eu temo que às vezes haja pessoas que aprenderam a viver ao jeito dos evangélicos, mas que o seu coração não seja. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe e que nós possamos ser seguidores de Jesus. O dano da segunda morte é outra coisa que é apresentada nesta carta. Deixe-me apresentar o texto de Apocalipse que li inicialmente em mais que uma tradução. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Outra tradução diz: aquele que for vitorioso
não será prejudicado pela segunda morte. E ainda noutra, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Esta segunda morte, ela pode ser conceptuada da seguinte forma: o dano da segunda morte, mencionado em Apocalipse 2:11, refere-se ao estado final e irreversível de separação eterna de Deus após o julgamento final. Enquanto a primeira morte é o fim físico da vida terrena comum a todos, a segunda morte é de natureza espiritual e eterna. Jesus já tinha falado sobre isto. Lá em Mateus, no capítulo 10 e no versículo 28, ele disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não temeis os que podem fazer a primeira morte. Temei antes os que podem fazer a segunda morte. A segunda morte também é apresentada como o lago do fogo. Eu não sei se nós temos noção do que é isto, um lago de fogo. Eu estava um dia destes olhando e estava vendo um documentário. E o documentário era nada mais, nada menos, num daqueles canais de documentários, de como é que se apagava um fogo com um avião. Nós vemos aí os aviões e parece aquilo que é muito fácil, eles passam por lá, tiram água e vão-se embora e aquilo apaga o fogo. E aquilo tem uma técnica muito precisa. E eles estavam explicando que a água tem que ir num determinado ângulo, o próprio avião tem que sobrevoar o incêndio num determinado ângulo, porque ele tem que apanhar o fogo sem que o fogo o apanhe ele. E eu comecei a olhar para aquilo e comecei a perceber, e a Bíblia fala do lago do fogo. E o lago do fogo dá-nos uma ideia de alguma coisa da qual as pessoas não conseguem sair. Só tem um problema. É que isto é uma coisa para a eternidade. E as pessoas também não conseguem desaparecer. Então aquele sofrimento é eterno. Num lago onde não dá para sair e onde o fogo não deixa de arder. É um conceito complexo, aterrador e com o qual a palavra de Deus nos tenta mostrar aquilo que será o sofrimento eterno. Veja o que a palavra de Deus diz, Apocalipse 20:14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse utiliza as duas expressões para a mesma coisa. E mais à frente, logo no capítulo seguinte, nós encontramos: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E depois explica: esta é a segunda morte. Segunda morte ou lago de fogo. Estes dois termos referem-se à mesma coisa. É apresentada como o destino daqueles que rejeitam a Jesus Cristo. Diferente da morte física, que é uma separação temporária entre o corpo e a alma, a segunda morte é uma separação espiritual definitiva de Deus, que é a fonte da vida. Paulo escreve na segunda carta aos Tessalonicenses, logo no primeiro capítulo: eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. E, meus amados irmãos, provera a Deus que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Guardar no nosso coração e estar preparados para viver com Cristo para todo sempre. Que o Senhor abençoe os meus amados irmãos e irmãs.
No próximo estudo bíblico, querendo Deus, iremos falar acerca de uma outra cidade, com uma outra carta e com as suas próprias particularidades. Vamos